Olá pessoal, tudo bem? E hoje eu tenho aqui para vocês um vídeo muito interessante. Eu trouxe um convidado aqui mais que especial para falar do assunto um pouquinho diferente sobre a trombose. Então não deixe de assistir o vídeo até o final para você conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Pessoal, então vamos lá. Hoje eu estou com um convidado aqui muito especial, o Dr. Stefano Marques, um excelente cirurgião vascular e um grande amigo da época da faculdade. Então nós temos uma trajetória aí bem longa de conhecimento sobre a medicina. E esse assunto, trombose, é um assunto muito importante e eu queria trazer um especialista na área para explicar um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, seja bem-vindo, Dr. Stefano, grande amigo. Prazer estar te recebendo aqui, para as pessoas te conhecerem. Fala um pouquinho mais sobre você. Eu que agradeço, Pedro, pela oportunidade de vir aqui discutir um assunto tão importante, né? E a informação, eu acho que é a melhor forma da gente chegar ao assunto, ter conhecimento e ficar tranquilo em relação a ele. Então, parabéns por trazerem todas essas especialidades aí para discutirmos aqui. Obrigado. E o Dr. Stefano, então, ele é um cirurgião vascular especializado no assunto. E antes de mais nada, eu queria que ele falasse um pouquinho para você conhecer qual que é a trajetória para ele chegar até onde ele chegou. Então, eu sou cirurgião plástico, eu tive uma trajetória, ele é cirurgião vascular também, para vocês entenderem a importância de uma especialidade. Então, conta um pouquinho para o pessoal, Stefano, como é que é, né? Então, assim, a gente tem a medicina e depois, conta um pouquinho para nós aí. Bom, é um caminho bem longo aí, né? São 6 anos de faculdade, né? Saímos como clínico geral. Depois da faculdade temos ainda mais 2 anos de cirurgia geral, que é um pré-requisito para as outras especialidades cirúrgicas. E depois desses 2 anos da geral, ainda fazemos mais 2 anos de cirurgia vascular. Então, em cada área, a gente aprende uma técnica diferente, vamos subdividindo e intensificando o conhecimento naquela nossa área. É importante, né, Stefano? Porque hoje nós vemos por aí muitos profissionais que não se especializam, não estou falando só na medicina, né? E começam a fazer procedimentos por aí e aumentam os riscos de complicações, né? Então, o que eu sempre falo para as pessoas é que você procurar um profissional qualificado, especialista, para fazer o seu tratamento, independente de qual seja, né? É lógico. Eu acho que quanto mais conhecimento você tem em relação àquela área, né, a vivência diária é muito importante. O que a gente tem hoje em dia, né, na nossa área, que a gente tem um conhecimento maior, é que as pessoas elas tendem a fazer as especialidades ou os conhecimentos superficiais, né? Então a gente durante o período de formação, tanto lá na medicina como na cirurgia geral, a gente vivencia 24 horas por dia aquela nossa especialidade. Quando a gente passou na técnica cirúrgica, como pega instrumento, né? Coisas muito fundas que a gente vê diariamente. E aí a gente vai se especializando cada vez mais e essa forma diária de conhecimento da especialidade te traz uma carga de conhecimento muito grande, uma vivência muito grande, o que você tem de complicação, como evitar essas complicações, e isso vai te dando uma segurança maior e para os pacientes muito mais também. Com certeza. Né? Então, só para concluir, né, que o especialista, como o nome diz, ele é especialista naquele assunto. E cada vez mais, né, Stefano, a medicina ela vai abrangendo muitos conhecimentos, novas descobertas sobre tratamentos, e se você não se especializa, fica muito difícil, né? Então, esse assunto é nada melhor do que você, um cirurgião vascular, para a gente estar discutindo. Porque a trombose é uma complicação que nós podemos ter tanto na parte cirúrgica pós-operatória, intraoperatória ou não. É simplesmente uma paciente que está viajando, né? E eu acho muito relevante vocês aí que estão nos assistindo conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, porque eu vivo falando no consultório sobre riscos, complicações e como a gente consegue evitar.
ir para uma cirurgia com uma certa segurança, uma margem de segurança muito grande. E a trombose é uma delas. Então, Stefano, conta um pouquinho para o pessoal o que é a trombose. Ótimo. Então, a trombose, Pedro, nada mais é do que a oclusão de um vaso por um trombo. Aqui a gente vai restringir a trombose venosa, tá? Então, é uma trombose que acomete a veia. Então, para acontecer a trombose, a gente precisa ter uma alteração de 3 fatores muito importantes. Então, lá nos primeiros estudos em relação à trombose, eles observaram que a gente precisa ter 3 fatores, uma agressão de 3 fatores, que é a hipercoagulabilidade, que é quando o sangue ele fica mais, tem fatores a mais de coagulação, quando você tem lesão do endotélio da parede do vaso, e a estase, que é o sangue ficar parado dentro daquele vaso por um período maior. Então, praticamente, você tem a trombose quando você altera ou os 3 fatores juntos, né, ou quando você tem alteração de pelo menos um desses 3 fatores, né? Então, você conseguir prevenir e alterar ou não levar à alteração um desses 3 fatores, previne a trombose, né? E assim, né, Stefano, a gente fica muito em cima com relação à prevenção, né? É igual a saúde, a questão de saúde, para você ter saúde, uma vida saudável, você precisa prevenir algumas coisas, né? Que é diferente do tratamento. Então, essa questão da prevenção é muito importante você conhecer mais a fundo, que nós vamos abordar aqui nesse vídeo, para evitar a trombose. Porque a partir do momento que você tem a trombose, o tratamento já é totalmente diferente. Então, nada melhor do que a gente prevenir algumas doenças, independente de qual seja. Então, Stefano, você começou a pontuar um pouquinho sobre as prevenções, né? Eu acho muito importante os fatores de risco, né? Quais os principais fatores de risco para os pacientes assim, será que eu tenho um risco para ter trombose? Não tenho? Só para elas poderem entender quais são os principais fatores que podem levar à trombose. Conta um pouquinho para o pessoal. Muito bem. Os fatores de risco da trombose, eles são pontuais, né? Então a gente pode ter pacientes que usam anticoncepcional, que tem uma carga hormonal, né? Principalmente por estrógeno, que é um dos compostos do anticoncepcional, você acaba gerando um risco maior de ter trombose. Pacientes sedentárias que não fazem atividade física por dificuldade de bombeamento do sangue das pernas, né? O principal sítio de trombose de volta para o coração, né? A mulher ela tem um risco maior de ter trombose em relação ao homem de 3 para 1, tanto pela essa carga hormonal, porque as mulheres também têm a gestação, que é um outro fator também importante para aumento do risco de trombose. E a gente tem as cirurgias, né? Cirurgias de grande porte ou cirurgias que o paciente precisa ficar imobilizado por um período maior é um fator de risco também, né? Mas, como você mesmo disse, a gente pode ter trombose sem ter nenhum disso, né? Então, algumas pessoas, elas têm trombofilias ou têm doenças, né, discrasias do sangue que podem levar ela a ter uma trombose espontânea, sem nenhum outro fator agravante para isso. É importante o pessoal entender, né, Stefano, que um dos fatores é a cirurgia, mas existem outros fatores, como você mesmo aí pontuou, né? E a gente consegue evitar a partir do momento que a gente detecta os fatores. Então imagine uma paciente que esteja em casa e ela está acompanhando o nosso vídeo e ela escutou um fator de risco seu, por exemplo, atividade física, né? Então você não fazer atividade física, isso já aumenta um pouco o risco da trombose. Sim. Então nada melhor do que você já começar a cuidar disso, né? Mesmo você não querendo fazer uma cirurgia plástica, uma cirurgia estética, qualquer tipo de cirurgia, né? Porque são alguns fatores que você consegue evitar. Pensando dessa maneira, Stefano, o que você poderia pontuar assim, de mais importante, dentre esses fatores, aquilo que a pessoa, a paciente, ela consegue evitar só de mudar esses ciclos assim, né? Por exemplo, como obesidade, enfim, alguns outros fatores, atividade física, como você mesmo pontuou. Que, na verdade, Pedro, nada está muito separado, né? A gente precisa entender que o organismo, o corpo, ele faz parte de um conjunto, de um sistema de fatores, né?
Então vamos pegar assim, o sedentarismo, né? O sedentarismo, a falta de atividade física, não é só a falta de atividade física, né? A obesidade, ela é um fator de risco para trombose, né? O excesso, o ganho de peso, ela é um fator de risco. Então, normalmente, algumas pessoas desenvolvem a obesidade somente por não fazerem atividade física. Exatamente. Então, o importante de tudo é você manter o organismo em movimento. É importante a gente lembrar que o retorno do sangue das pernas, dos braços, dos órgãos para o coração, ele passa através das veias, que muitas vezes estão dentro da musculatura, né? Então, para a gente ter esse retorno de veia, do sangue, a gente precisa ter contração muscular. Essa contração muscular, com a atividade física, fortalece a musculatura, né? Melhora a parte de ligamento, de articulação, bombeia o sangue melhor de volta ao coração e evita um dos fatores que a gente comentou, que é o sangue ficar parado, a estase. Então, quando a gente está em movimento, você consegue bombear mais rápido esse sangue para o coração. Não tendo a estase, é um fator de risco a menos. Eu até trouxe aqui, queria mostrar. Esse é um protótipo de uma veia, né? Então a gente tem uma veia normal e tem uma veia patológica. Vamos focar primeiro aqui, depois a gente vai nos outros assuntos. Se a gente fizer um corte na veia, a veia ela tem suas paredes e possui as válvulas. Quando a gente faz uma trombose, nada mais é, Pedro, que o acúmulo desse coágulo lá dentro do vaso, como a gente tinha falado, né? Então, esse coágulo, ele para, o sangue coagula dentro do vaso e lesa não só o vaso como um todo, como as válvulas dos vasos, né? E isso pode dar uma sequela posterior a isso, que vão levando a outras comorbidades, né? Que depois a gente pode ir abordando. Então, se a gente consegue, igual você disse, ir afastando esses fatores de risco, a chance de você ter uma trombose espontânea é menor. Durante o procedimento cirúrgico também. Então, se você faz uma cirurgia em um paciente e esse paciente ele tem uma atividade física intensa, né, ou uma atividade física regular, esse paciente ele vai ter um baixo ganho, um maior ganho de peso, ele vai ter diminuição de tecido adiposo, então você vai ter uma troca menor de parte hormonal, de substituição hormonal, que vai levar a um risco maior. Ele vai ter um subcutâneo menor, então ele vai ter um acúmulo de líquido menor nas pernas, ele vai ter uma musculatura fortalecida, é um outro fator a menos. Então a gente vai conseguindo isolar esses fatores e ir tirando para que o paciente consiga diminuir muito o risco de ter a trombose. Aquilo, né, pessoal, que é muito importante, que a gente sempre está conversando, abordando, são as questões do evitar, profilaxia, né? Então veja o quanto é importante a atividade física. Então o Dr. Stefano aqui deu uma aula de como a atividade física pode melhorar, além das questões de saúde, né, da sua vida, diminuírem os riscos de trombose, né? Por isso que essa questão obesidade é muito importante na consulta, viu, Stefano? Eu sempre falo para as pacientes que operar, fazer uma cirurgia, você tem que estar com peso próximo do ideal, saudável, fazendo atividade física, se alimentando bem, para ter menos riscos, menos complicações. Hoje a gente está abordando essa questão da trombose, mas existem outras, né? Então vejo tanto que é importante. E nós vamos fazer um vídeo também, uma entrevista, no próximo vídeo vocês vão acompanhar aí, com a doutora Gabriela, que é uma nutróloga, tá? Uma nutróloga da equipe, que nós vamos abordar bastante também esse assunto, né? A parte da nutrologia e obesidade, né? Para evitarmos também a trombose, né? Nada mais do que a gente evitar as complicações. Pessoal, então nós abordamos bastante aqui sobre a atividade física e sua importância, a questão do peso, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a prevenção e os fatores de risco para trombose. E agora eu quero entrar numa questão mais específica da nossa área, que é a parte cirúrgica, né, que nos interessa bastante. Então, Stefano, conta um pouquinho para nós, né, e para o pessoal aí de casa, sobre as profilaxias da cirurgia, né? Então nós temos tudo isso que a gente faz para evitar, né? São as medidas comportamentais. Isso. Agora, na cirurgia, o que nós podemos fazer para evitar antes, durante e após o procedimento cirúrgico? Então,
basicamente é a gente evitar aqueles fatores que a gente falou. Antes da cirurgia, manter uma boa alimentação, uma atividade física, um ambiente de vida saudável. Durante a cirurgia, a gente precisa fazer alguns métodos para minimizar esse trauma cirúrgico, a estase e a hipercoagulabilidade. Então a gente tem alguns fatores, que tem os fatores mecânicos, que a gente usa a meia elástica, a compressão pneumática e às vezes a parte medicamentosa, que a gente usa o anticoagulante, né? Então vamos dividir um pouco elas para a gente falar. A meia elástica nada mais é do que uma compressão que a gente faz das pernas para comprimir as veias superficiais e evitar que esse sangue ele se mantenha parado durante todo o período da cirurgia, tá? Então, a meia cirúrgica, ela tem uma compressão de 15 a 20 milímetros de mercúrio. Essa compressão é uma compressão ideal para diminuir esse sangue que fica nas veias superficiais. Outro ponto que a gente tem é a bota pneumática, né? A bota pneumática, ela vai ficar como se fosse uma bota mesmo e faz uma compressão nas pernas do paciente para que evite aquele fator que a gente falou. E assim, né, Stefano, as pacientes que estão acompanhando, que inclusive já operaram, nada mais é do que aquela botinha. Inclusive, na cirurgia, além da cirurgia, elas dormem no hospital com ela, né? Então, elas fazem esse mecanismo, né? Para não ter a estase, igual o Stefano está falando, para o sangue continuar no movimento ali normal dele, né, Stefano? É como se o paciente estivesse movimentando as pernas, certo, né? Durante os primeiros dias, as primeiras horas, o paciente ele precisa fazer um repouso, até pela anestesia, enfim. Então a bota, essa compressão que a bota faz, comprime as veias superficiais e melhora o retorno do sangue. Sim. Evita a estase, a gente já excluiu um dos fatores lá para a trombose. A outra parte, também não menos importante, é a gente fazer a profilaxia com o anticoagulante, né? A gente tem uma gama de anticoagulantes para ser usado, mas o mais comum que a gente usa mais habitualmente são as injeçõezinhas que a gente faz na barriga. Isso é um pouco variável dependendo da sua cirurgia, se você vai fazer uma cirurgia de pequeno, médio ou grande porte, e aí você vai usar por um período um pouco menor ou maior em relação àquela cirurgia que você acabou fazendo. Mas é sempre importante fazer. Né? Ótimo, perfeito. Então, pessoal, até o momento aqui do vídeo, nós abordamos o que é a trombose, os fatores de risco, como evitar, né, a trombose, esses meios de vida que você pode adotar para evitarmos as tromboses e como é feito na cirurgia. Veja que nós abordamos coisas interessantíssimas para vocês conhecerem. E agora, Stefano, fala para o pessoal o diagnóstico, né? Então, nós vamos ter sempre o diagnóstico clínico, que são sinais e sintomas que a paciente tem, e a parte de exame de imagem. Conta um pouquinho como é que é feito, qual que é a parte clínica interessante que vai nos chamar a atenção para a gente pensar, essa paciente pode estar tendo trombose. Esse é um tema importante para a gente discutir, porque é o que o paciente vai ver e não o que nós médicos vamos ver. Então ele precisa não criar um medo, mas criar uma atenção maior em relação aos sinais e sintomas. Os principais, Pedro, é dor e inchaço, né? Então vamos lembrar lá, oclui a veia, não tem mais o retorno venoso, o sangue não volta para o coração com a facilidade, acumula mais líquido nas pernas, extravasa uma quantidade maior de líquido, vai causar um inchaço, né? O edema é um inchaço das pernas. Então, inchando as pernas, extravasando esse líquido, gera-se um processo inflamatório que leva à dor. Então, esses pacientes eles tendem a ter dor e inchaço. Pode ocorrer nas duas pernas, né? Os membros inferiores, as pernas, são locais que são acometidos por trombose em uma quantidade muito maior, chega a 95% das vezes acomete as pernas e aí esse 5% fica em relação às outras veias do corpo. Muito mais comum nos membros inferiores, né? Muito mais comum nos membros inferiores. Então o paciente,
ele vai chegar lá para você ou ir no pronto-socorro e falar assim, doutor, eu tive uma dor e um inchaço na perna, que normalmente também não precisa ser 100% das vezes, mas acomete uma perna do que as duas. Então, o paciente ele tem uma queixa de dor e inchaço em uma das pernas, e é o que chama atenção. Porque normalmente lá no pós-operatório você pode ter um inchaçozinho das pernas pelo acúmulo de líquido, de ficar parado, mas elas são nas duas pernas. Quando você tem a trombose, esse inchaço ele acontece muito mais frequente em uma perna do que nas duas. Então ele é unilateral. Então assim, né, Stefano, a paciente que não conhece muito do assunto, que fez uma cirurgia ou não, então está sempre atenta. Começou a ter dor na perna, inchou a perna e foi unilateral, ou seja, uma das pernas, é importante você começar a pensar, procurar o seu cirurgião, procurar um médico cirurgião vascular, para poder começar a fazer o estudo do seu caso, né? Quais exames vão ser solicitados, quais os tipos de tratamento. Então, assim, fique atento. Então, a dor nas pernas, inchaço e geralmente unilateral, né? Isso. E Stefano, então assim, esse é o principal, parte clínica, né? Lógico que a medicina ela não é exata, né? Pode acontecer casos de pacientes terem dores leves, né? E o diagnóstico ser mais difícil. Por isso que é importante você estar muito próximo do seu cirurgião, independente de qual cirurgia você fez e qual especialidade. Qualquer tipo de alteração que você tenha, tem que procurar o seu cirurgião, tirar as dúvidas, fazer o exame físico completo, né, Stefano? E da parte de exame de imagem, assim, o que você indica, como é que qual o momento de fazer esse exame? Bom, Pedro, deixa eu fazer um adendo um pouquinho antes. Claro. Que a gente tem dentro das pesquisas para trombose um exame laboratorial, faz um exame de sangue, tira o sangue lá da veia, que chama dímero D. E ele, quando alterado, ele pode ser algumas outras coisas, mas quando negativo, ele exclui a trombose. Certo. Então, em alguns casos, é sempre necessário lá em ambiente de pronto-socorro fazer esse exame, que é o dímero D, para a gente tentar excluir ou ir para uma próxima investigação, que são os exames de imagem, né? O ultrassom Doppler hoje é o exame mais utilizado em relação à investigação da trombose, porque a gente consegue, no exame de imagem, avaliar todo o leito da veia, ver a compressibilidade da veia, ver o fluxo de sangue da veia, e aí a gente consegue diagnosticar até mesmo se essa trombose é uma trombose recente ou se ela já aconteceu há um certo tempo, e aí depois que o paciente observou que vieram os sintomas. Então o ultrassom Doppler ele é feito na urgência e ele consegue fazer uma investigação completa, um mapeamento completo de todas as veias e se essas veias estão acometidas por trombose ou não. Perfeito. Então, pessoal, veja o passo, né? Então, imagine que você tem alguns sinais e sintomas, pensando em trombose, você procura o seu cirurgião e aí, logo após uma suspeita, né, Stefano, o cirurgião provavelmente vai indicar para a paciente dele procurar uma unidade de urgência que tem um cirurgião vascular, e aí esse cronograma tem que ser seguido. Então seria, né, a parte clínica, um exame laboratorial. Sim. Antes do exame de imagem e o exame de imagem, né? Então é muito importante saber. E tem alguma coisa a mais com relação ao diagnóstico que você lembre? Não, eu acho importante a gente focar em relação a isso, é que a trombose ela é um diagnóstico feito de urgência, né? Então, não fique esperando muito, será que é? É o que você disse. Uhum. O contato com o seu cirurgião ele é muito importante, né? Para que ele faça uma orientação e para que você procure o pronto-socorro de imediato, e lá sim vão ser feitas todas as investigações e o início do tratamento. Perfeito. Pontuando já a sua deixa aí, Stefano, sobre o tratamento, né? A partir do momento que teve um diagnóstico de trombose, né? E o que é mais comum nos membros inferiores, aí vamos falar um pouco mais específico. Esse tratamento é feito internado, em casa, como é que é? Bom, Pedro, hoje em dia a gente sabe que a medicina está evoluindo muito, a parte medicamentosa tem evoluído bastante, né? Então, o tratamento ele é baseado na anticoagulação. Ele pode ser feito em âmbito hospitalar ou em âmbito domiciliar.
isso depende de alguns fatores. Se você tem um fator de risco maior, você tem comorbidades, doenças prévias, hipertensão, diabetes, obesidade ou outros fatores, outras comorbidades, e você teve uma trombose extensa. A trombose extensa é quando você pega veias, diversas veias e principalmente veias proximais, veias de um calibre maior. Sim, aí você precisa tratar isso em ambiente hospitalar, né? Então, o repouso é muito importante, você iniciar essas medicações em âmbito hospitalar e depois você vai fazer o tratamento em casa. Se você faz uma trombose de veias musculares, por exemplo, na parte distal das pernas, que são veias de um calibre menor, você pode tratar isso em ambiente domiciliar, em casa. Mas quem vai fazer esse julgamento é o médico, cirurgião vascular ou o próprio clínico, se ele julgar pertinente após essa avaliação inicial. Então, pessoal, veja a importância do tratamento, né, e o acompanhamento numa unidade de emergência com cirurgião vascular. E aí, Stefano, conta um pouquinho aí para o pessoal por que nós precisamos tratar isso de uma maneira urgente, rápida, e tem que ser feito o tratamento para a gente evitar uma complicação grave, né, que é o tromboembolismo pulmonar. Conta um pouquinho para nós. Bom, Pedro, esse é um tema muito temido por nós cirurgiões e por os vossos pacientes, né? O tromboembolismo pulmonar é quando um trombo lá das pernas ou de outros lugares que teve a trombose inicial se solta, navega por todo o leito venoso e oclui a artéria pulmonar, fazendo com que o paciente não consiga fazer uma troca de oxigênio como a gente faz normalmente. Então, o tromboembolismo pulmonar é o quadro mais grave da trombose venosa que iniciou-se lá na perna. Quanto mais tempo de trombose o paciente tem, maior o risco dele ter o tromboembolismo pulmonar. A trombose, quando se instala, ela vai acometendo as veias mais proximais e, consequentemente, aumenta o risco do tromboembolismo pulmonar. Suspeitou, pronto-socorro. Comunique o seu médico e aí a gente já inicia o tratamento. É a forma mais fácil da gente evitar essa complicação grave que é o tromboembolismo pulmonar. Assim, né, pessoal? É um tema muito importante ser abordado aqui e o tratamento tem que ser rápido e eficaz, né, Stefano? Só para resumir aí para o pessoal, né? Perfeito. E Stefano, eu queria abordar um tema que é muito conversado em consulta comigo, sobre varizes. Então, muitas pacientes têm varizes, apresentam alguns problemas vasculares e elas sempre me questionam se as varizes elas podem interferir no risco de trombose. É uma pergunta que eu recebo muito no consultório e muitas pacientes têm indicação cirúrgica dessas varizes. Sim. É importante ela fazer a cirurgia antes de um outro procedimento cirúrgico para evitar essa trombose? Bom, vamos lá, é muito importante mesmo. As varizes, elas são muito comuns na população, né? A doença faz parte da doença venosa. Então, a doença venosa nada mais é do que uma alteração da parede das veias, né? Vão levar a uma dilatação dessas paredes, a alteração da válvula das veias e dão as varizes, né? Dentre os fatores de riscos, as varizes é um risco baixo, mas é um risco também aumentado de trombose. Então, para aqueles pacientes que têm varizes, é sempre importante fazer uma avaliação com o cirurgião vascular, fazer exames, principalmente o mesmo ultrassom que a gente faz para o diagnóstico da trombose, mas numa abordagem diferente, para a gente saber, tentar quantificar um pouco qual é o grau dessas varizes. Se você tem insuficiência de sistema venoso profundo, se você tem alteração da safena, se você tem uma quantidade grande de veias perfurantes, colaterais. Então, uma gama de investigação, de conhecimento que a gente tem daquele leito venoso, que a gente consegue fazer um julgamento menor. Vou te mostrar aqui, Pedro, em relação às varizes que você me perguntou. Então, aqui é uma veia normal, igual a gente tem falado. Essa veia, ela está normal e ela tem as válvulas. Certo. Quando a gente começa a ter alteração por um fator genético, estilo de vida, se você trabalha muito em pé, se você fica muito tempo numa mesma posição durante o dia, você começa a ter alteração da parede dessas veias.
E essa alteração da parede das veias vai levar à alteração da parede das válvulas. Então, todo o sangue que sobe por essas veias para retornar para o coração, ele deveria não retornar por causa das válvulas, começa a formar uma pressão nessa parede dessas veias, e aí a gente tem a estase, que a gente também já falou algumas vezes dela aqui. Então, a estase também é um preditivo de trombose. Então, quando você faz a cirurgia ou inicia um tratamento para as varizes, você está tirando um fator de risco lá para o nosso pós-operatório. Perfeito. Então, antes da gente saber se a gente precisa, se é um quadro grave ou não, passar por uma avaliação de um cirurgião vascular vai deixar o paciente mais tranquilo em relação a como ele está, e aí o cirurgião vai ter um julgamento de poder nos passar se a gente precisa operar isso antes do procedimento, se é um quadro mais leve que não vai interferir tanto no pós-operatório e no risco de uma possível trombose. O Stefano, o que eu falo assim, né? Isso faz parte do cuidado, né? Existe um cuidado muito intenso com as pacientes. Então, a paciente ela não é avaliada só naquela cirurgia que nós vamos fazer, é um contexto geral. Ela é avaliada de uma maneira geral sistêmica, né? Então, a partir do momento que existe algumas queixas como essa, nada mais humilde e correto a gente indicar um cirurgião vascular, um outro especialista para fazer um acompanhamento próximo com a gente, né? Para a gente definir os tratamentos, se nós vamos operar antes, se vamos operar depois. E aí, tudo isso, lembrando, diminuirmos os riscos para a cirurgia. Stefano, assim, nós estamos chegando já ao fim do nosso vídeo e como conclusão, eu acho que é válido você, paciente, sempre se inteirar. Então, é um conteúdo importante para você conhecer um pouquinho mais sobre trombose. Eu acho que várias pacientes têm muitas dúvidas, então é importante que você compartilhe o vídeo, mande para suas amigas, alguém da família, para conhecer um pouquinho mais. Mesmo aquela pessoa que não for fazer a cirurgia, né? Porque você consegue evitar trombose, porque a trombose, como nós falamos aqui, ela não vem só com o advento, né? É só como uma consequência da cirurgia plástica ou outro tipo de cirurgia. Então é importante você conhecer. Então o canal, viu, Stefano? Eu criei esse canal para tentar passar um pouco mais para as pacientes o conhecimento correto, né? O que é verdade, o que não é. Falar das coisas sérias, de complicações, falar de resultados, das coisas sérias sobre a cirurgia e outros assuntos, né? E eu queria te agradecer, né? Acho que foi bem interessante, o pessoal vai gostar muito, deve estar gostando muito do vídeo aí. E se você tem alguma dúvida, deixa aqui no comentário também do vídeo que a gente responde. Eu vou deixar na descrição do vídeo o Instagram do Dr. Stefano. Lá ele aborda vários assuntos, né, diariamente. Ele produz vários conteúdos interessantes para você conhecer um pouquinho mais também, se aprofundar no assunto. E agradecer pela presença aí, foi muito gratificante. O Stefano é um grande amigo, além de um excelente cirurgião, e foi muito importante passar isso para as pacientes aí. Eu que agradeço, Pedro. Fico contente de ver aqui a gente discutir um pouco em relação, informar os pacientes em relação a essas doenças vasculares, e eu fico à disposição para a gente abordar outros temas e sempre no intuito de informar as pessoas em relação a como é a medicina, os cuidados que a gente precisa ter para uma vida saudável, e parabéns por trazer isso para todo mundo. Obrigado. Então, pessoal, vou finalizar o vídeo por aqui. Então, no próximo vídeo, um vídeo muito interessante também sobre essas questões de nutrologia, obesidade, não deixe de assistir e nos vemos até lá então. Fiquem com Deus aí, um grande abraço.